E aí, aqui é o Node, imagine só. Numa noite tempestuosa, enquanto pinta um quadro, David percebe que a casa não está segura e leva sua família para o porão. Minutos depois, uma árvore é derrubada e atravessa a janela da casa, destruindo o quadro que o homem estava pintando. Pela manhã, a família sai de casa e descobre que o jardim está completamente destruído. Ao ver a sua obra de arte destruída, David fica frustrado e diz para sua esposa que ligará para o estúdio para tentar prolongar o prazo de entrega. Enquanto caminha pelo quintal para analisar os estragos, Billy descobre que a casa de barco foi completamente destruída e chama os seus pais para ver o estrago. Quando percebe que foi a árvore morta do seu vizinho que caiu em cima da casa de barco, David decide falar com ele, pois há 3 anos está pedindo para Norton cortá-la, mas foi completamente ignorado. Ao olhar para o horizonte, Steph vê uma grande quantidade de névoa vindo das montanhas, mas acredita que a neblina se formou por conta das chuvas. Enquanto conversa com Norton, David percebe que o carro dele foi destruído e oferece uma carona até a cidade. Quando chega no supermercado, o homem percebe que o lugar está lotado, pois os moradores correram para estocar comida. Depois de pegar todos os itens que precisa, David entra na fila do caixa e enquanto espera sua vez de ser atendido, ele vê um caminhão de bombeiros indo em direção à sua chácara. Preocupado com sua mãe, Billy pergunta se está acontecendo algum incêndio perto de sua casa, mas David afirma que Steph está segura. De repente, todos escutam o som de um alarme e veem um idoso correndo em direção ao supermercado. Segundo Dan, há algo na névoa que pegou seu amigo e agora John provavelmente foi eliminado. Ao ouvir isso, os funcionários se assustam e fecham as portas do supermercado. Porém, um dos homens decide ir embora e tenta correr até o seu carro, mas acaba sendo pego pela névoa e todos escutam seus gritos de desespero. Enquanto as pessoas tentam entender o que está acontecendo, o chão começa a tremer e todos se abaixam enquanto esperam um terremoto passar. Nessa hora, os clientes começam a discutir se devem sair ou ficar no supermercado até o nevoeiro passar, mas Wanda afirma que precisa voltar para casa pois deixou seus filhos sozinhos. Com medo do que a aguarda do lado de fora, a mulher tenta convencer alguém a acompanhá-la, mas ninguém está disposto a se arriscar na neblina, então ela decide ir sozinha. Ao ver David tentando acalmar o seu filho, Irene se senta ao lado dele e apresenta Amanda, a nova moradora da cidade, que se mudou para trabalhar como professora da 3ª série. Nessa hora, o homem escuta um som vindo do depósito e vai até lá para investigar o que está acontecendo. Quando percebe que o gerador está com problemas, David desliga a máquina e toda a energia elétrica do supermercado é cortada. Ao tentar caminhar no escuro, ele tropeça e acaba caindo no chão. De repente, David escuta alguém tentando invadir o estabelecimento pela porta dos fundos e corre para informar os demais. Minutos depois, ele retorna ao depósito na companhia de um grupo de homens e Norm se oferece para ir lá fora verificar o que está acontecendo, pois algo parece estar bloqueando o exaustor do lado de fora. No entanto, David sabe que essa é uma péssima ideia, pois se a porta abrir, a coisa que está do lado de fora conseguirá entrar. O problema é que todos acreditam que esse monstro é apenas fruto da imaginação do pintor, já que ele foi o único a ouvir aquele barulho. Sendo assim, Jean e Myron ignoram completamente seus conselhos e enviam Norm para realizar o serviço. Quando a porta se abre, antes mesmo que ele tenha a chance de sair para consertar o gerador, um tentáculo gigante surge do nevoeiro e arrasta o rapaz para fora. Ao ver o jovem em apuros, David é o único que tem coragem suficiente para prestar socorro e tenta puxar Norm de volta para dentro do depósito. Porém, nessa hora, os outros tentáculos do monstro aparecem e David percebe que eles são repletos de espinhos capazes de cortar facilmente a pele dos humanos. Enquanto David e Ollie tentam salvar Norm, Jean e Myron se acovardam e tentam se manter o mais longe possível da criatura. Em determinado momento, quando o corpo do jovem já está totalmente envolto pelos tentáculos, David percebe que não conseguirá salvá-lo e vê o rapaz ser arrastado para fora. Nesse momento, Ollie consegue fechar o portão e o pintor usa um machado para cortar um pedaço do tentáculo daquele monstro. Furioso, ele golpeia Jean e afirma que por culpa dele, Norm foi eliminado. Depois de separar a briga, Ollie tenta convencer o seu amigo a contar a verdade para todos que estão no supermercado, para que ninguém mais se arrisque tentando sair. Porém, David sabe que as pessoas não acreditarão nessa história, então decide conversar com Norton para contar o que acabou de acontecer. Como esperado, ao ouvir os homens falando sobre tentáculos gigantes,
o advogado começa a pensar que eles estão tentando enganá-lo e fica furioso. Na tentativa de provar que está dizendo a verdade, David pede que seu vizinho o acompanhe até o depósito para ver o pedaço que foi arrancado do tentáculo, mas Norton se recusa a ir até lá. Nesse instante, Ollie decide revelar a todos o que aconteceu e pede que todos se reúnam ali no corredor para ouvir o que David tem a dizer. Enquanto Billy fica sob os cuidados de Amanda, David revela que foi até o depósito na companhia de outros 4 homens, mas um deles acabou sendo atacado ao tentar sair para consertar o gerador e foi eliminado por alguma coisa que está se escondendo na neblina. Por mais esquisita e fantasiosa que essa história pareça ser, Bud decide acompanhar o grupo até o depósito e quando vê a ponta do tentáculo do monstro derreter bem na sua frente, ele percebe que a equipe está dizendo a verdade. Ao ficar cientes da situação, os clientes se unem para construir barricadas na frente da porta e reforçar os vidros para que os monstros não consigam invadir. Enquanto os outros trabalham, a senhora Carmody se esconde no banheiro para orar, pois em momentos de desespero ela sempre se tranquiliza ao falar com Deus. De repente, Amanda entra no banheiro e ao ouvir alguém se aproximando, a mulher interrompe sua oração e se levanta para ir embora. Quando percebe que Carmody está tentando disfarçar o seu medo e desespero, Amanda afirma que ela não precisa se envergonhar e educadamente se oferece para ouvi-la, caso a mulher precise de alguém para desabafar. No entanto, em vez de responder com a mesma cordialidade, Carmody não consegue engolir o seu orgulho e afirma que não precisa da amizade de alguém como Amanda. Nesse momento, Carmody decide se juntar aos demais para anunciar a chegada de Deus e afirma que ainda há tempo de todos se arrependerem dos seus pecados. A mulher está convencida de que o que está acontecendo não passa de uma profecia bíblica se cumprindo e em breve ela estará ao lado de Deus no céu. Quando escuta Carmody anunciando a chegada do fim dos tempos, Amanda fica furiosa e a golpeia com um tapa. Após o ataque, Carmody continua o que estava dizendo e afirma que naquela noite uma nova criatura aparecerá para buscar mais vítimas. Apesar de se questionarem sobre a saúde mental de Carmody, todos sabem que há muitas chances daquele monstro retornar à procura de novas presas ao anoitecer, então decidem se preparar. Nesse momento, Dan pergunta para Bud se há alguma arma escondida naquele supermercado, mas o gerente afirma que não. Ao ouvir a conversa, o Sr. Cornell se oferece para ir lá fora e pegar a espingarda que está guardada dentro de sua caminhonete. No entanto, David afirma que essa não é uma boa ideia e Amanda revela que tem um revólver com algumas balas em sua bolsa. Alguns anos atrás, Ollie praticava tiro ao alvo e chegou a ser um campeão estadual, então Amanda decide deixar a sua arma com ele. Após conversar com alguns clientes que também ficaram presos no supermercado contra sua vontade, Norton consegue convencê-los de que não há nada de sobrenatural ou bíblico no que está acontecendo e lidera um grupo de homens que está decidido a sair para enfrentar o que quer que esteja esperando por eles do lado de fora. O advogado acredita que o único jeito de sobreviver ao nevoeiro é saindo para procurar ajuda, então quando percebe que seu vizinho não está disposto a reconsiderar essa ideia, David pede que ele amarre uma corda em sua cintura. A ideia é que os sobreviventes saibam se Norton conseguiu avançar mais de 100 metros, pois esse é um indicativo de que as criaturas não estão por perto. Porém, Norton se recusa a cooperar, então Morales decide fazer isso no lugar dele, pois planeja sair para buscar a espingarda na caminhonete de Cornell. Após sair, o advogado e seus aliados caminham em direção ao centro da cidade, enquanto Morales sai à procura do veículo. Aos poucos, David e as pessoas que ficaram no supermercado vão soltando a corda e de repente sentem algo puxando do outro lado. Imediatamente, a equipe tenta salvar Morales e o arrastam de volta para o supermercado. No entanto, quando consegue puxar o corpo, David percebe que apenas as pernas do homem permanecem presas na corda, pois seu tronco foi devorado. Desesperado, Bud ordena que o pintor feche a porta e com a ajuda de Jean e Myron, David instala luzes de emergência no supermercado, para caso alguma coisa entre ali no meio da noite. Em meio aos pacotes de ração que estão sendo usados para proteger a porta, os sobreviventes deixaram alguns buracos para que pudessem vigiar a movimentação que acontece do lado de fora. De repente, no fim da tarde, enquanto come o seu jantar, Dan é surpreendido pelo ataque de um inseto gigante e se assusta quando a criatura pousa no vidro. Em seguida, outras criaturas como aquela aparecem e
Carmody fica impressionada ao ver o tamanho dos ferrões deles. Enquanto todos estão distraídos observando a morfologia daqueles insetos, outras criaturas ainda mais assustadoras aparecem e começam a quebrar os vidros. Rapidamente, o Ollie percebe que os monstros são atraídos pela luz e ordena que todas as lâmpadas sejam apagadas. Porém, a estratégia não é aplicada a tempo e os monstros conseguem quebrar os vidros. Ao ver aqueles insetos invadindo a loja, Amanda pega um instrumento de arado para se defender e elimina os animais que tentam se aproximar dela. Nesse instante, Sally também é atacada e leva uma mordida no pescoço. Quando percebe que a jovem está ferida, Wayne corre para prestar socorro, mas o corpo de Sally entra em colapso e seu pescoço incha de forma que ela não consegue mais respirar. Sabendo que aqueles monstros são atraídos pela luz, David tem a ideia de atear fogo em um esfregão para incendiá-los. Enquanto ele tenta acender a chama, Ollie corre atrás do morcego gigante com um revólver em mãos, mas não consegue atirar na criatura em movimento. Ao tentar imitar David, Joe incendeia o esfregão, mas não consegue controlar as chamas e elas começam a se espalhar pelo supermercado. Enquanto o homem tenta apagar o fogo que se espalhou por sua roupa, David golpeia um dos morcegos e consegue eliminá-lo, antes que as chamas no corpo dele causassem mais estragos. Quando o inseto gigante pousa no corpo da Sra. Carmody, ela decide não reagir, pois quer que a vontade de Deus se concretize. No entanto, em vez de picá-la, a criatura decide deixar a mulher em paz e voa para longe. Nesse momento, Ollie finalmente consegue acertar um dos morcegos com seu disparo e o animal tenta rastejar para fora da loja, mas acaba sendo eliminado durante a fuga. Assim que uma parte dos monstrengos é eliminada e o restante vai embora, alguns sobreviventes começam a acreditar que Carmody é mais do que apenas uma mulher louca, visto que sua profecia se cumpriu. A mulher havia dito que aquelas criaturas apareceriam no meio da noite para eliminar mais pessoas, e tudo aconteceu exatamente como ela previu. Naquela noite, apesar de receber todos os cuidados possíveis, Joe piora e pede que David acabe com seu sofrimento. Desde que seu corpo foi incendiado, o homem está sentindo fortes dores e não tem expectativa nenhuma de conseguir sobreviver, já que não conseguirá chegar ao hospital nas próximas horas. O plano dele é usar a arma de Ollie para dar um fim em tudo, mas David consegue convencê-la a aguentar um pouco mais e promete que dará um jeito de conseguir antibióticos para ele. Para ajudá-la a suportar a dor, o rapaz também precisará de analgésicos, então David começa a pensar em um plano para conseguir chegar à farmácia. Nessa hora, Amanda aparece para dar uma triste notícia e revela que Harry perdeu a vida após tomar de uma só vez todos os medicamentos que estavam em sua bolsa. Após ajudar Amanda a esconder o corpo da mulher, o pintor diz que cabem 8 pessoas em seu jipe. Depois de buscar os remédios que Joe precisa, ele pretende seguir para o sul para tentar sair do nevoeiro. Antes de sair em sua missão de busca dos medicamentos, David entrega as chaves do seu carro para Amanda e pede que a mulher cuide de Billy caso ele não consiga voltar. Na companhia de Ollie e os outros homens de confiança, o pintor se prepara para sair e diz que se tudo der certo, ele e sua equipe estarão de volta em breve. No entanto, a Sra. Carmody afirma que essa é uma péssima ideia, pois eles acabarão atraindo a atenção dos monstros para o supermercado. Decidida a convencer os demais a se juntarem a ela, Carmody começa a propagar o medo, mas Irene arremessa um objeto em sua cabeça para tentar fazê-la parar de falar, e as duas começam a brigar. Após ajudá-las a se acalmar, David reúne mais membros em seu grupo e todos caminham em fila indiana até a farmácia. Ao chegar lá, eles encontram a porta aberta e começam a se perguntar se algum monstro entrou ali, enquanto seus aliados vasculham o local para se certificar de que não há nenhum monstro por perto. David e Ollie procuram os remédios junto com a Sra. Irene e enchem as sacolas de analgésicos e antibióticos. De repente, Dan escuta um barulho estranho e começa a apressar os seus colegas, pois eles precisam retornar ao supermercado quanto antes. Quando aponta a lanterna para o teto, Jim percebe que o local está repleto de teia de aranha, onde estão presos dezenas de corpos humanos. Nessa hora, Jim é golpeado por uma das vítimas, que involuntariamente usa suas garras para atingir
atingir o ombro dele. Ao ouvir o pedido de ajuda, David reconhece a voz daquele cara e descobre qual foi o fim de Norton e seu grupo. Quando perceberam que os monstros eram reais, os homens correram até a farmácia para tentar se esconder, mas acabaram se tornando presas de uma aranha gigante que usou os corpos das vítimas para colocar os seus ovos. De repente, os filhotes começam a sair de dentro do corpo de Norton e as aranhas adultas aparecem para atacar os novos visitantes do seu ninho. Ao ver o monstrengo, Ollie imediatamente atira e consegue eliminá-lo, mas logo percebe que não tem balas o suficiente para destruir todos aqueles bichos. Enquanto David usa um machado para se defender, as aranhas arremessam suas teias para eliminar os intrusos e consegue feri-los gravemente. Aquelas teias, além de serem extremamente fortes, têm uma substância em sua superfície, capaz de derreter a pele humana. Ao ver o ferimento na perna de Bob, todos se reúnem ao redor dele para tentar estancar o sangramento. Nessa hora, o corpo de Norton cai no chão e centenas de filhotes saem de dentro dele. Apavorada, a equipe corre em direção à porta carregando Bob nos braços e Irene vai na frente ateando fogo em todos os monstros que surgem no caminho. Durante a fuga, um dos membros da equipe acaba sendo pego pelos filhotes e Bob é eliminado, pois não consegue resistir à dor causada pelos ferimentos. Após eliminar a aranha gigante que estava na porta esperando por eles, Dan e os sobreviventes fogem da farmácia e chegam ilesos ao supermercado. Apesar de terem sobrevivido ao ataque, todos estão muito traumatizados com o que viram e David corre para abraçar o seu filho, pois sabe que Billy estava muito preocupado com ele. Mesmo depois de tomar os remédios, Joe não consegue resistir às queimaduras e perde a vida naquela tarde, enquanto David estava dormindo. Nesse meio tempo, a senhora Carmody convence algumas pessoas de que é uma profeta e possui uma ligação direta com Deus. Ao perceber que acabarão enlouquecendo se continuarem ali, Amanda e aqueles que ainda estão lúcidos se juntam a David para sair daquele supermercado e pretendem apoiá-lo em seu plano de chegar no Jeep e seguir para o sul. Após esquematizar todo o plano, Wayne sai à procura dos seus colegas militares para convidá-los a se juntar a eles. Porém, quando finalmente encontra os dois homens, Wayne descobre que eles já não estão mais vivos. Nesse momento, o militar conta que estava trabalhando em um projeto secreto do governo, cujo objetivo era abrir um portal para outra dimensão. O que Wayne e os outros soldados não imaginavam é que as criaturas sanguinárias sairiam de dentro daquele portal e fariam com que a humanidade corresse o risco de extinção. Ao ouvir isso, Carmody cria uma teoria da conspiração e convence algumas pessoas de que os humanos estão sendo punidos por ir contra as leis de Deus. Com a desculpa de que precisam expiar os seus pecados, a mulher pede que seus seguidores eliminem Wayne, pois segundo ela é necessário um sacrifício para expiar os seus pecados. Quando percebe que o militar está em perigo, David tenta ajudá-lo, mas é impedido pelos fiéis e vê Wayne ser atacado sem poder fazer nada para ajudá-lo. Após golpear o rapaz, os dementes o levam para fora para que ele sirva de alimento para as feras e observam enquanto Wayne é devorado. Na manhã seguinte, David e seu grupo saem de fininho do supermercado com o objetivo de correr até o estacionamento para entrar no carro. Porém, antes que pudessem deixar o estabelecimento, eles são flagrados pela senhora Carmody e a mulher afirma que eles não podem sair. Por meio de um discurso inspirador, ela convence os seus seguidores de que precisam sacrificar aqueles hereges, para que Deus pare de enviar as criaturas do inferno atrás deles. Como já estão tomados pelo medo, Jim e os outros fiéis depositam toda a sua esperança em Carmody e estão dispostos a fazer tudo o que ela mandar, pois acreditam que essa é a única forma de sobreviver. Ao ver os seus amigos sendo cercados, Ollie se revolta e atira na suposta profeta para que ela pare de colocar ideias absurdas nas mentes dos outros sobreviventes. Quando percebem que a mulher foi realmente eliminada, todos se dão conta de que ela não tinha nada de especial e saem do caminho para não se tornarem os próximos. Rapidamente, a equipe corre para fora do supermercado e encara a neblina. Em poucos minutos, Ollie encontra o Jeep e abre todas as portas para que seus aliados possam entrar. No entanto, quando menos espera, o homem é surpreendido pela chegada de um artrópode gigante e seus amigos ficam paralisados de medo enquanto o homem é devorado vivo. Nessa hora, metade da equipe é atacada por uma aranha gigante e a outra metade consegue entrar no veículo. Quando percebe que o restante do grupo foi eliminado, David liga o carro e usa os faróis para tentar iluminar o caminho para fora do estacionamento. Antes de seguir para o sul, o pintor dirige até a sua casa para buscar sua esposa, mas descobre que Steph
não conseguiu sobreviver, então decide dar continuidade no plano para tentar salvar Billy. No caminho, David se depara com uma criatura tão grande quanto uma montanha atravessando a cidade e desliga o carro para que sua presença não seja percebida pelo monstro. Assim que o mutante se afasta, o homem liga o veículo, mas percebe que o reservatório de combustível está vazio e eles ainda estão muito longe de sair da neblina. Nesse instante, a equipe percebe que chegou ao fim da linha e toda a esperança de sobreviver àquele apocalipse é destruída. Frustrado, David pega o revólver e percebe que restam apenas 4 balas. Como tem 5 pessoas naquele carro, o pintor elimina o seu filho e seus amigos e fica sozinho lidando com sua dor. Seu objetivo agora é encontrar uma forma de dar um fim em tudo sem muito sofrimento, então ele sai do veículo na esperança de que algum monstro apareça para devorá-lo. Porém, para sua surpresa, David se depara com um tanque de guerra do exército e acaba sendo salvo pela equipe de resgate que foi enviada pelos militares. Ao ver os soldados destruindo todas as criaturas demoníacas que estão escondidas no nevoeiro, o pintor se arrepende profundamente do que fez e começa a gritar de desespero, pois acabou com a vida de seu filho e de seus amigos em vão. Galera, mas e vocês, o que acharam dessa história? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!